passar rapidamente à próxima palestrante, que neste caso vai ser uma menina, e que nos vem falar aqui também de um assunto bastante interessante, que todos nós que estamos na preparação também gostamos muito, que é as questões de saber as plantas que nos fazem falta, sejam elas comestíveis ou para primeiros socorros. E já temos então aí a Vitória, online ao pé de nós, não é, Vitória? Sim. Oi, Paulo. Viva, Obrigada. boa noite, boa tarde, depende se já vai o avançar da hora. Peço, em primeiro lugar, peço desculpa aí do avançar da hora, estavas para as 7, mas não tem qualquer problema, está tudo controlado, ok? Eh, Aprendi imenso, aliás, estava com vontade mesmo de ouvir a palestra do da Pedro, portanto, palavra. Ela vai ficar gravada, portanto podes ouvir depois quando quiseres. Ehm, Vitória, em primeiro lugar, muito obrigado, por teres aceito este convite de estar aqui conosco e partilhares um pouco do teu conhecimento de herbalismo, e daquilo que te traz aqui hoje. Agradeço-te imenso. Nós estivemos em um evento e automaticamente eu fiz-te o convite para estares aqui conosco hoje. E a Vitória, para quem não conhece, pertence ao projeto que é a mulher que trabalha no bosque, que está muito ativa, principalmente, creio eu, que é no Instagram, não é, Vitória? sim, Um, e ela vai-nos trazer aqui hoje uma temática que é a importância em conhecermos a flora silvestre no caso de primeiros socorros. Vitória, o palco é teu, força nisso. obrigada. Bem, antes de mais, muito grata por este convite, não é? Que foi assim bastante surpreendente e estou assim muito grata por logo automaticamente no simpósio a gente se ter encontrado e já nos acompanharmos o trabalho um do outro e teres trazido este convite, que obviamente aceitei com muito gosto. E sem dúvida que também parabéns pela organização toda do Congresso, porque de facto é um tema importante, este do sobrevivencialismo bom, enfim, cada vez mais nos dias que correm, não é? Em relação à parte das plantas, de reconhecermos, portanto, a flora silvestre como uso de primeiros socorros naturais, é obviamente importante, porque numa situação de sobrevivência nós vamos estar muito provavelmente associada, se for uma situação de sobrevivência, num entorno relativamente natural, se estivermos num entorno natural, é importante, de facto, saber como nos alimentarmos, como é isso, estancar também feridas, com ajuda, hemorragias com ajuda de plantas, desinfetar, enfim, portanto, todas essas situações. No, no entanto, antes de esta importância de reconhecer a flora silvestre, eu sinto que é sempre importante trazer aqui irmos um bocadinho atrás da nossa história, porque, definitivamente, neste momento, a maior parte de nós não sabe como reconhecer a flora silvestre que está à nossa volta, não é? Portanto, começando por aí. E isto porquê? Porque houve uma grande separação entre nós e a natureza. Portanto, nós éramos caçadores, recoletores. Eu acho que, de facto, o mundo da sobrevivência consegue entrar aqui numa boa ponte com o herbalismo e também, sobretudo, a minha perspectiva e a minha posição em relação ao herbalismo como uma posição ativista e também de resgate destes nossos conhecimentos que fomos perdendo. E ao nos afastarmos da natureza, justamente trocou-se a domesticação pelo selvagem. Desde há 12 mil anos atrás, basicamente, portanto, antes de Cristo, o que aconteceu foi que instaurámos a agricultura, portanto, houve o poder do homem sobre a terra, deixámos de ser nómadas, passámos a ser sedentários, as doenças começaram a aparecer e a partir daí, claramente, portanto, vieram grandes problemas e criámos aqui, começou-se a construir impérios, controle também uns sobre os outros, portanto, uns humanos sobre os outros, e na realidade começaram a haver guerras, e o que acabou por acontecer foi que se instaurou uma amnésia. Portanto, basicamente nós criámos uma amnésia entre todos, perdemos esta memória, perdemos este conhecimento. E agora
é importante voltarmos a trazer este reconhecimento outra vez. Portanto, a importância de saber como os nossos antepassados sabiam sobreviver, sabiam caçar, sabiam recoletar e utilizar as plantas como meio de sobrevivência. Portanto, eu sinto que este é um caminho muito importante, perceber que antes de irmos, ok, eu quero aprender a reconhecer as plantas para me ajudarem nisto ou naquilo, não é? Eu quando facilito passeios para reconhecimento de plantas, é muito comum as pessoas virem, para que é que serve? Serve para alguma coisa? Se não serve para nada, então, não é? Pronto. E na realidade todas as plantas têm uma função, obviamente, podem não estar todas ao nosso serviço no sentido medicinal ou comestível, por serem extremamente tóxicas, mas terão, obviamente, outras funções. Portanto, eu sinto que este é a parte sensível que é importante nós cultivarmos em nós. Isto é algo que nós já sabemos, que nos esquecemos e que precisamos de voltar a resgatar. Porque acontece muitas vezes, quando eu estou nos passeios ou assim, as pessoas, parece que já fiz isto antes, parece que há uma memória, ou relacionam muito com as avós. A minha avó também apanhava essa planta, e isto, então há sempre uma memória, não é? Alguma coisa que a gente se recorda. Bom, passando portanto à flora silvestre, ok. O que é mais importante, definitivamente, é primeiro começarmos por aprender a reconhecer o que está à nossa volta. Ou seja, qualquer pessoa, independentemente de onde viva, na cidade ou no campo, vai haver natureza em algum momento. Seja vivendo na cidade, estando num parque, ou mesmo no campo, vivendo perto de uma serra, não é? Então, primeiro, o convite é desenvolver o conhecimento que está mais próximo de mim, porque normalmente são as plantas que estão mais próximas de mim que me vão ajudar e onde eu facilmente as consigo reconhecer. Eu posso não as utilizar, se for num parque, por exemplo, no meio da cidade, porque provavelmente estarão bastante poluídas, mas eu posso reconhecê-las. E depois ir um bocadinho mais longe, até à serra mais próxima, onde eu vivo, por exemplo, e ir reconhecê-las. E aí, efetivamente, cultivá-las, perceber como é que eu também as posso transformar de alguma forma para também se transformarem em primeiros socorros. Eu hoje, portanto, há pouco antes de vir para aqui, recolhi plantas que estão aqui à minha volta, obviamente, portanto, para vos trazer e para mostrar que função é que elas têm, que plantas é que são. E eu gostaria de começar, portanto, por esta que é uma das minhas preferidas, sem dúvida, que aqui são duas espécies, portanto, que é são dois tipos de plantago, ou seja, nome científico, plantago lanceolata, plantago major, e são de nome comum tanchagem, ou língua de ovelha, ou língua de vaca. É muito importante saber que todas as plantas vão ter nomes comuns. Esses nomes comuns ou até nomes vulgares podem referir-se a outras plantas, ok? Consoante a zona do país. Por exemplo, uma língua de vaca no Alentejo não é a mesma língua de vaca que em Trás-os-Montes. Portanto, isto depois é importante saber isso também, claro. É importante saber o nome científico por causa disso, sim, sem dúvida. Agora, acontece que, como eu aprendi com as senhoras muito, muito velhinhas em Trás-os-Montes, nenhuma delas sabe os nomes científicos das plantas, obviamente. Mas ainda assim elas sabem olhar e sabem reconhecer. Nós, se quisermos, obviamente, aprofundar um pouco mais, de alguma maneira, claro que sim, faz todo o sentido sabermos o nome científico. Portanto, esta é uma tanchagem, é um plantago, uma planta da família das plantagináceas. Esta lanceolata, como o seu próprio segundo nome científico diz, portanto, tem um formato de lança, ok? Portanto, parece mesmo uma lança. E a major tem um formato de colher. As suas propriedades medicinais são exatamente as mesmas, não há uma que seja mais medicinal que outra, é medicinal, é comestível. Paracelso chamava esta planta de a governanta dos caminhos, porque é uma planta que está normalmente sempre nos caminhos. Normalmente em solos compactados, portanto, na realidade, dá-nos a indicação de que existe muita água compactada por baixo. Agora, eu gosto de a chamar respeitando bastante o Paracelso, obviamente, portanto, um grande pai do herbalismo, mas eu gosto muito de lhe chamar a enfermeira dos caminhos, porque de facto esta planta é útil para quase tudo, mas quase tudo mesmo. Ou seja, ela, em primeiros socorros, ela atua como hemostática, para já, ela tem a capacidade de estancar hemorragias, ela é extremamente antisséptica, portanto, ela desinfeta também feridas, ela é
um dos melhores anti-inflamatórios que existe, portanto, se houver um entorse, ela é um excelente anti-inflamatório. É riquíssima em minerais, portanto, se nós estamos em falta de algum verde selvagem, eu gosto de chamar estas plantas verdes comestíveis, os verdes selvagens, aquilo que também muita gente chama das ervas daninhas. Portanto, ela é comestível a cru, sobretudo a cru na realidade, portanto, ela se for aquecida, ela vai perder alguma das suas propriedades. E como é que ela atua de primeiros socorros? Por exemplo, já tive várias situações em que tive que usar esta planta em cortes, em feridas, em inclusivamente serradura que entrou para dentro de olhos enquanto se estava a serrar, a cortar um ramo de uma árvore grande, e ficou completamente, o olho estava muito mal, com muito mau aspecto mesmo, e a pessoa estava com muitas dores, e eu consegui tratar com tanchagem, malvas e calêndula também. Portanto, reduz o inchaço. Ela pode ser, como é que se usa normalmente? Portanto, agarramos na planta, limpamos, obviamente, ou lavamos se estiver com muita terra, ou podemos mascar dentro da boca e cuspir, por exemplo, e colocamos sobre a área afetada diretamente. Seja para estancar uma hemorragia, claro que, atenção, se for uma hemorragia bastante grave, não vai ser possível, efetivamente, estancar com plantas, ok? É importante ter essa consciência, né? Que há determinadas situações que nós precisamos mesmo de recorrer a outras ferramentas. Portanto, estamos a falar de hemorragias leves, cortes, feridas, coisas que a gente queira resolver no momento, não é? E que não nos impeçam totalmente a mobilidade, ou podemos juntar consoante se tivermos outras plantas para ajudar, nomeadamente. Portanto, mascamos, colocamos sobre a área afetada. Queimaduras também é extremamente eficiente. Lá está, portanto, nós podemos usar também para comer, se estivermos em falta e se estivermos ao longo do caminho. Ela também tem alguma água, portanto, ela também não é uma suculenta como um umbigo de Vênus, por exemplo, que nos vai, de facto, matar um bocadinho mais a sede. A tanchagem não mata tanto a sede, mas ajuda a repor a hidratação. É riquíssima em cálcio, é rica em sílica também, portanto, é extremamente rica em minerais e bastante útil nos nossos caminhos. Outra coisa é que nós podemos, por exemplo, lá está, mascar ou fazer um género de um emplastro e colocar sobre a área afetada, e depois com uma lanceolata, por exemplo, consoante a zona, por exemplo, se for um dedo, conseguimos fechar, inclusivamente, como se fosse um penso, certo? Portanto, é bastante útil e nós podemos dar a volta e fechar como se fosse um penso rápido, ok? Até podemos pegar numa fibra que tenhamos perto de nós e atar para ajudar a prender bastante este penso rápido de tanchagem. Para transformar esta planta, por exemplo, num bom produto de primeiros socorros, é uma tintura. Tintura de tanchagem, ela, além de ser antisséptica, portanto, se por acaso não tivermos nada para limpar a ferida, se tivermos uma tintura de tanchagem connosco, podemos diretamente limpar. Outro grande benefício desta planta é que ela é um antídoto natural contra picaduras de insetos bastante venenosos, à exceção da víbora, ok? Para a víbora não funciona. Mas funciona para vespas. Vespa asiática também costuma ser um bocadinho difícil, mas funciona muito bem para tudo o que seja escalopendras, escorpiões, abelhas, vespas. O que é que ela faz? Ela funciona, ela tem a capacidade de retirar o veneno do nosso corpo. Porquê é que não funciona na víbora? Porque o veneno da víbora é um veneno hemotóxico, ou seja, intoxica e provoca a toxicidade diretamente no sangue. A tanchagem não tem essa capacidade de retirar esse tipo de veneno. Portanto, noutros casos, sim, ajuda bastante. Obviamente, é muito importante saber que quando somos picados por um inseto, se nós começamos a desenvolver uma reação alérgica, com sintomas como no nariz, na garganta, portanto, falta de ar, comichões, inchaço, nós precisamos mesmo de recorrer ao hospital, ok? Portanto, a um forte antihistamínico ou uma injeção de adrenalina, por exemplo, se for o caso, não vai ser com a tanchagem, ok? Que nós vamos conseguir, não é um antihistamínico natural nesse sentido, retira o antídoto, tá? Como é que podemos utilizar? Tomando de meia a meia hora,
20 a 30 gotas dessa tintura, diluídas em água ou sublinguais, para ir retirando o veneno. Portanto, se a pessoa é picada, por exemplo, por um escorpião e não tem nenhum destes sintomas, simplesmente está com bastantes dores, pode ajudar bastante a tintura de tanchagem. Portanto, a tanchagem é incrível, dá para fazer também um pesto, por exemplo, juntamente com outros verdes selvagens, quando estivermos no campo, portanto, obviamente. Podemos também colocar na sopa, ela é rica em mucilagem. O que é que isto significa? Quando uma planta é rica em mucilagem, que ela tem, lá está, é hidratante e tem a capacidade de conferir mais hidratação e suavidade aos tecidos. O bom exemplo, por exemplo, são as sementes de chia, quando a gente coloca em água e elas incham e elas conseguem limpar e suavizar por onde passam. A mucilagem tem essa capacidade também. Portanto, significa que em casos de prisão de ventre, no meio de uma situação em que a gente precisa, estiver mesmo a sentir mal, a tanchagem ajuda bastante, porque ela, por ser mucílaga, ela vai suavizar os tecidos do intestino e vai permitir com que eles se soltem um bocadinho mais na situação da obstipação. Pode também servir para engrossar um bocadinho as sopas, apesar do ideal não seja utilizá-la com temperatura, porque vai perder as suas propriedades. Bom, portanto, esta só é alguns dos poucos usos em primeiros socorros da tanchagem. Agora, temos aqui o mentrasto, que é muito conhecido como hortelã das ribeiras. Portanto, é uma hortelã que nas suas folhas tem alguns pelinhos. Também é conhecida como hortelã dos burros ou hortelã dos cães. Tal como o próprio nome diz, se é para os burros e é para os cães, significa que se calhar não é tão boa para nós. Em termos comestíveis, porque ela é um excelente purgante, portanto nós sabemos que as mentas são antiparasitários incríveis, por isso é que os burros e os cães a comem, mas para nós pode causar alguma indigestão. Mas claro, em caso de sobrevivência, também não vamos comer da mesma forma e com a mesma necessidade que come, obviamente, um animal. No entanto, se desconfiarmos que estejamos com alguns parasitas, sem dúvida que podemos comer algumas folhas de X em X tempo para ajudar a libertar esses parasitas e a darmos alguma qualidade, portanto, pelo nosso percurso na natureza enquanto lá estivermos. Outro bom uso também do mentrasto, ele é mesmo extremamente repelente, portanto é uma hortelã que cheira muito forte, é ser repelente natural. Como é que nós podemos usar como repelente natural? Simples, agarrar nela, esfregá-la, podemos retirar um pouco o cal se for muito grande, porque ele é bastante fibroso, e vamos nos esfregar no corpo todo e nas zonas necessárias que estiverem expostas com mentrasto. Pronto. Qualquer hortelã serve, mas a mentrasto é de facto a hortelã mais com mais esta capacidade repelente. Se tivermos poejo ao lado, que é muito comum crescer ao lado um do outro, também nos podemos esfregar com poejo, porque o poejo também é extremamente repelente. Também parasitário, antidesparasitante, mas a hortelã muito mais. Na realidade, podem-se fazer em casos de mais extremos ou de mais aflição, se não tivermos outra forma, fazer supositórios de hortelã, tá? Também funciona, sim, é bastante eficaz. E dá para animais também. Esta planta que eu gosto muito, este é um verbasco, também é conhecido como vela de Nossa Senhora. É um verbasco tapsus que tanto pode ter esta forma quando é mais jovem ou uma forma mais obtusa na realidade, ou mais lanceolada, como a tanchagem é lanceolata, por exemplo. É uma folha, é uma planta que é bastante basal, ou seja, ele cresce muito rente ao chão, numa roseta, e as folhas ficam coladas ao chão. E depois tem um caule enorme. Eu não trouxe o caule porque só há um exemplar onde eu estou neste momento, portanto, que já está a florir, portanto eu não ia trazer o único exemplar de flor e de caule, obviamente, portanto trouxe da folha. Tem, portanto, um caule muito, pode ser muito alto, pode atingir 1,5 m de altura, mais às vezes, com umas flores amarelas extremamente melíferas, tem muito pó nas folhas, as folhas têm muito pelo, sobretudo ao longo do caule, liberta mesmo uma penugenzinha, ok?
e as folhas são um verde acinzentado. Atenção, não confundir com dedaleira, que é mortal, não confundir com solda, que apesar de não ser mortal, ela é hepatotóxica, ou seja, pode provocar toxicidade no fígado, se não for, portanto, consumida na sua dosagem acertada. Pode-se confundir com borragem, estaria tudo bem, porque ela é comestível e medicinal. Portanto, o mais perigoso é confundir com a dedaleira. Agora, porquê é que eu trago aqui esta planta de primeiros socorros? Por uma questão, porque ela é conhecida, foi assim que eu aprendi nas aldeias, como o papel higiênico silvestre. Portanto, porque é muito fofinha, mesmo muito fofinha. Portanto, se estivermos à rasca, não estivermos perto de água, podemos usar folhas de verbasco. A sério, não confundam com dedaleira, porque anestesiam mesmo a área, tá? Porque eu já tive num passeio uma pessoa que tentou, que experimentou, pronto, não para ir à casa de banho, não, estava a perceber o nível anestésico da dedaleira, mesmo agarrou na dedaleira, esfregou no braço e ao longo do passeio deixou de sentir o braço. Pronto. Portanto, não confundam, porque a dedaleira de facto consegue ser mesmo perigosa. Outra função que portanto, o caule do verbasco pode ter, se nós tivermos essa possibilidade, é chamada de vela de Nossa Senhora, porque o seu talo era cortado e seco e embebido em cera ou em parafina, portanto, dependia daquilo que se tivesse ao alcance, para, para fazer de vela. Exatamente, portanto, para iluminar nas procissões, e era sobretudo usado nos funerais e usado nas igrejas. Portanto, há falta de poder ter acesso, de ter tanta cera para fazer velas. Portanto, pode ser usado como uma tocha, na realidade. E isso poderia ser interessante. Aqui temos eu trouxe aqui uma que seria um mau exemplar, que já tem aqui umas pintinhas vermelhas, para mostrar que quando as plantas têm este aspecto não são comestíveis, tá? Esta é o melhor exemplar, é uma lavaça, conhecida muito no Alentejo como catacuzes, e é uma Rumex, neste caso é uma Rumex obtusifolia, porque tem um formato obtuso. Ela é relativamente jovem, quando ela é maior, ela tem um formato de guitarra, ou um formato de coração. Como todas as Rumexes, é comestível, no entanto, é bastante rica em ácido oxálico. Ou seja, o que é o ácido oxálico? Ele é um ácido presente na planta que faz com que ela se proteja de pragas. Mas o que é que ela faz aos humanos? Ela faz com que isso iniba a absorção dos nutrientes. Normalmente são plantas extremamente ricas, até se chama de anti-alimentos quase, porque elas são meio que paradoxais, não é? Portanto, são riquíssimas em vitaminas e minerais, mas depois consumidas a cru, como tem o ácido oxálico, permite que a gente não consiga absorver o ferro, o cálcio, o magnésio, por exemplo, o fósforo. Então, como é que nós a utilizamos? Fervendo, deitando essa água fora e consumindo. Portanto, se nós, por algum motivo, precisarmos de nos alimentar em alguma zona e virmos muitas lavaças, não devemos, e se já estamos até a sentir relativamente fracos, ou que vamos ficar, ou que o sistema imunitário está a ir um bocadinho abaixo, não devemos exagerar a comer lavaças cruas, porque isso vai ainda baixar mais o nosso sistema imunitário. Portanto, o ideal é isso, é ferver, se tivermos essa possibilidade, tirar a água e consumir. Outra vantagem e como é que se vê também o ácido, quando uma planta está riquíssima em ácido oxálico, é importante saber isto, porque estamos na natureza, vejo lavaças e agora vou comer. Assim, quando tem estas pintinhas vermelhas, é um forte indicador de ácido oxálico, ela não é comestível de todo e vai saber muito mal, bastante acre, portanto não se deve comer com estas pintinhas vermelhas. Uma curiosidade e uma utilidade muito, muito importante numa situação de primeiros socorros é que a lavaça colocada debaixo da planta dos pés, numa caminhada em que haja em que o pé já esteja um bocadinho cansado e possivelmente a criar algumas bolhas, podemos pôr por debaixo da sola dos pés, entre as meias, e vai ajudar a desinflamar. Claro que não devemos fazer isto por muito tempo, porque pode provocar alguma umidade, portanto, pode ser só durante algum tempo necessário.
colocar debaixo da planta dos pés. Temos aqui um tomilho, portanto, este é um Thymus vulgaris, na realidade, não sei se dá para ver assim, agora assim dá para ver melhor. Nós em Portugal temos variadíssimos tipos de tomilhos. Este não é o melhor exemplar, de facto, porque isto foi uma espécie cultivada, mas nós temos tomilhos autóctonos. Somos entre Portugal e Espanha. Portugal tem tipos de tomilhos que são, de facto, na realidade não são autóctonos, são endémicos da nossa zona. Portanto, seria muito importante conseguirmos manter esta espécie, as espécies endémicas que estão a desaparecer. Temos um tomilho extremamente medicinal, que é o Bela Luz, que é o Thymus masticina. Se encontrarmos tomilho, o que é que nós podemos fazer com ele? Infusão, para nos ajudar a aquecer, para repor o sistema imunitário, para, sobretudo, aquecer o corpo e dar força vital, porque é isso que o tomilho faz. Ele é expectorante, portanto, se nós tivermos alguma tosse com o que seja úmida, portanto com catarro, vai ajudar a libertar esse catarro se estivermos numa situação em que estivermos mesmo doentes, portanto no meio da natureza e precisarmos de um expectorante. O alecrim é ótimo. E claro, ainda serve para aromatizar a comida, portanto numa situação eventualmente em que queiramos aromatizar a comida é bastante útil. Tenho aqui uma que já fechou, pronto, já sabia que isto ia acontecer, portanto uma calêndula. É uma calêndula officinalis, neste caso, portanto é a variedade cultivada. Na realidade, uma calêndula, a espécie mais medicinal é calêndula arvensis. E porquê é que ela pode ser considerada de primeiros socorros? Porque se tivermos, bem, além ela é medicinal e comestível, ou seja, medicinal significa que tem uso medicinal e comestível que podemos comer. E podemos comer a cru, neste caso. É importante saber que nem todas as plantas medicinais são comestíveis. É importante saber isso, não é? Por exemplo, até a dedaleira, que apesar de ser tóxica, é medicinal na indústria farmacêutica, mas não é comestível. E a calêndula, o que ela tem é que ela é rica em ácido acetilsalicílico, por exemplo, portanto, é um excelente anti-inflamatório e um analgésico. Não é a que tem mais, mas eu já vou falar de outras, obviamente. Normalmente ela floresce entre o final do inverno e ela, portanto, tem uma floração curtinha entre o final do inverno e o fim da primavera, mas ela é excelente para problemas oculares. Ou seja, se de facto temos uma inflamação nos olhos, podemos fazer uma infusão de calêndula e aplicar diretamente no olho, ou mesmo retirar as flores, esmagar um bocadinho na mão ou fazer um emplastro e colocar por cima do olho e deixar repousar durante o tempo. Se tiverem tanchagem, melhor ainda, podem fazer com tanchagem. As folhas são muito ricas em ferro, quase tanto como as folhas do dente-leão, portanto dá uma comida de sobrevivência bastante boa. Esta é a espécie cultivada, de facto não tem tantas propriedades medicinais, a arvensis tem. Aliás, se nós colhemos as flores da calêndula arvensis, começamos a ficar com os dedos pegajosos e amarelos. Bom, estas são as plantas que eu tenho aqui, portanto, que recolhi onde estou, apesar de que há mais, não sendo por aqui, mas há mais que gostaria de partilhar. Uma delas, na realidade, é um líquen que já está bastante seco e é até algo que eu pus na mochila de sobrevivência também. Portanto, este é um líquen que é a Usnea, conhecida como a barba de velhos, nome científico Usnea barbata, barbata exatamente, porque parece uma barba. Então, este, eu posso dizer, é mesmo o meu líquen preferido, eu gosto muito deste líquen, porque ele, para já a forma como se apresenta é exatamente assim, parece uma barba que está a cair pelo, por muitas árvores de folha caduca, nomeadamente dos carvalhos, e claro, como um líquen é um indicador de que o ar é bastante puro, ela demora muito tempo a crescer, muito tempo. Portanto, eu não sugiro arrancar das árvores diretamente, mas sim da que está no chão. Então, como é que ela pode ser usada? Aliás, como é que pode ser reconhecida? É importante. A Usnea, apesar daqui não se perceber, mas ela, acho que dá para perceber um bocadinho, ela estica, ela é elástica. Okay? Ela agora partiu com facilidade porque está seca.
Mas se nós puxarmos só para perceber, identificar se é a úsnea, nós vamos ver que ela estica, 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 é muito fibrosa e elástica. E tem uma fibra fininha no meio da sua fibra, no seu veio principal, ok? Que é isto que é elástico. O que é que a úsnea faz? A úsnea é um excelente antiviral, pode ser usada como infusão, no momento. Ela é super hemostática, portanto, pode ser aplicada diretamente numa hemorragia e, sobretudo, funciona como uma gase, como uma compressa. Portanto, pode ser, quando está seca também é importante, por isso é que eu coloquei na mochila, porque pode ajudar a ser colocada sobre a área afetada como uma compressa. E se for bastante comprida, ela consegue inclusivamente dar a volta e depois podemos prender também com uma fibra. Portanto, não só é hemostática, como ainda para mais atua como uma compressa. O que é que podemos transformá-la, por exemplo? Todas as plantas que são hemostáticas podem ser reduzidas a pó e basicamente serem um pó que é hemostático. Isso podemos fazer com a úsnea, sabendo que a úsnea é relativamente difícil de transformar em pó e depois ao mexer precisamos de peneirar um bocadinho, ela tem tantas fibras que fica um pouco difícil. Eu, por exemplo, prefiro fazer um pó, que eu chamo-lhe o pó que salva, que é super eficiente em cortes e hemorragias, com folhas de milfólio, que é outra planta também de primeiros socorros, nesse sentido, e a bolsa de pastor, que é uma planta, é a planta mais hemostática que existe, é conhecida como a erva das parteiras, na realidade, que se também pode colher, secar e ter preparado connosco na nossa mochila um pozinho com estas plantas. Também podemos fazer com ortigas, que também são hemostáticas, ou folhas de framboesa. E temos um pozinho que podemos, por exemplo, desinfetar com, temos um corte, desinfetamos com a tintura de tanchagem que temos, se assim for, e aplicamos o pó por cima e na realidade funciona como uma compressa, também como um penso na realidade, é que sela automaticamente, é impressionante, porque desinfeta, cicatriza e fecha as feridas. E já experimentei várias vezes, e outras pessoas também, portanto há uma prova da sua eficiência. A úsnea, portanto, gosto muito porque ela de facto pode ser aplicada como compressa ou como uma gase, eventualmente. Referi o milfólio, portanto, o milfólio, de nome científico conhecido como Aquileia milfolium, é uma planta extremamente medicinal, não é tão comestível assim, é mais medicinal. Ela é conhecida como a planta de Aquiles, que está relacionada com a lenda de Aquiles, que Aquiles curou, a mãe de Aquiles curou uma das suas, o seu tendão com esta planta. E é uma planta que, se nós tivermos a possibilidade de encontrar em modo silvestre, que existe no nosso país, e estivermos, por exemplo, perante algum tipo de sangramento, sobretudo se for até, ou as crianças que têm muito hábito de, acontece a muitas ter hemorragias nasais, ou mesmo os adultos, agarramos numas folhas de milfólio frescas, esmagamos bem, pomos dentro do nariz e é automático que estanca a ferida, além de que também ajuda a desinfetar e a cicatrizar. E o milfólio é um excelente anti-inflamatório. O que é que pode acontecer se estamos numa situação também de primeiros socorros com febre, por exemplo, ou quase a ter febre? Precisamos de plantas que tenham ações antipiréticas. Antipirético é o quê? Exatamente, baixar a febre. O milfólio é uma delas. A flor, sobretudo, podemos fazer uma infusão de flores de milfólio fresco. Flor de sabugueiro é um excelente antipirético também. Portanto, o milfólio, eu sugiro que quem trabalha com crianças ou quem trabalha em escolas devia de ter milfólio plantado na escola, porque seria muito bom as crianças saberem usar as folhas para as hemorragias, para os cortes, para as feridas. Uma planta muito usada desde sempre pelos nossos mais antigos é, tal como referiu também o Pedro, a bétula, ou seja, a casca de bétula. A casca de bétula, ela é riquíssima em ácido acetilsalicílico, lá está, portanto, um dos princípios ativos da aspirina, que faz com que seja um bom analgésico e também um bom anti-inflamatório. Atenção, pessoas alérgicas à aspirina, obviamente, não devem de, portanto, fazer a sua aplicação externa e, sobretudo, a sua aplicação interna, da casca do salgueiro também.
mas isso já de outra maneira, já vou falar. A bétula, como é que nós podemos, em primeiros socorros, utilizá-la? Então, podemos, exatamente como explicou o Pedro, retirar o câmbio, e com esse câmbio, também se pode fazer com toda a casca, se não houver possibilidade de retirar o câmbio, ou se tiver que ser extremamente rápido, se a pessoa estiver, enfim, em muita pressão, mas podemos fazer uma infusão do câmbio ou da casca de bétula, que é rica em ácido acetilsalicílico, lá está, e se a pessoa estiver numa situação de febres relativamente altas ou um entorse. Aliás, antigamente, a casca de bétula era mesmo utilizada em casos de ossos partidos, de entorses, portanto, casos que provocassem mesmo muita dor nessas zonas do corpo. O que é que a casca de bétula também serve? Ela serve para, portanto, quando se retira a casca, e atenção, também é importante saber que não se deve retirar a casca em torno de toda a bétula, do início ao fim. Porquê? Porque ela morre. Só devemos de tirar a casca de bétula totalmente portanto, em todo o seu diâmetro, se ela já estiver para morrer, de alguma forma. Portanto, devemos sempre deixar um pouco da casca para ela poder regenerar. E o que é que se fazia o que é que se fazia antigamente com a casca? Era ligaduras para ligaduras e para entorses e para ossos partidos. Okay? Depois fazia-se umas talas, obviamente, e prendia-se bastante. Eram as ligaduras de alguma forma de antigamente, aquelas que permitiam mesmo segurar quando se partia alguma zona do corpo. Há registros sobre isso. Pode-se fazer, portanto, uma infusão para também baixar as dores. Outra planta bastante útil para primeiros socorros é o salgueiro, neste caso a casca do salgueiro, que ele sim é a planta de onde se extrai o ácido acetilsalicílico para fazer a aspirina. Lá está, também pode ser o próprio câmbio da casca do salgueiro, mas na realidade pode ser mesmo toda a casca, fazer uma infusão bastante forte. Ela pode ser tão forte que pode ser mesmo sedativa também, de alguma maneira, para ajudar a passar de dores fortes. Em relação ainda à casca de bétula, portanto, a casca de bétula ela é uma sandália natural, portanto, tem essa utilidade que nos pode ser útil como a sandália. E uma vez que nós conseguimos reconhecer que plantas é que podemos também... Malvas, por exemplo. As malvas são plantas muito comuns na nossa flora silvestre e elas podem ser aplicadas sobre feridas também. Se nós formos a perceber, muitos dos verdes selvagens, que na realidade são relativamente comuns, que nós podemos utilizar também como remédio natural na nossa alimentação, eles são muito versáteis, eles têm de facto muitas propriedades que podem ser utilizadas de alguma forma como primeiros socorros. Então, à medida que a gente vai estudando plantas, a gente vai entendendo isso. E que, na realidade, nós não precisamos de saber sobre 100 plantas. Não precisamos de saber até sobre 50 plantas. Não precisamos de saber sobre plantas que vêm do outro lado do oceano, porque não essas que não nos vão ajudar numa situação de primeiros socorros. Não é? Não vai ser a canela que me vai ajudar numa situação de primeiros socorros quando eu estou na Serra da Estrela, por exemplo, a precisar de me alimentar de alguma planta, não é? Outra coisa muito... um bom antihistamínico, lá está, mais uma vez, não se aplica a plantas antihistamínicas se houver, de facto, uma reação alérgica bastante evidente, mas as ortigas são do melhor antihistamínico que existe. Portanto, se assim se justificar, utilizar, podemos ou aplicar diretamente sobre a zona que possa estar a ser afetada ou tomar mesmo uma infusão internamente. Agora, a ortiga, é um superalimento, eu considero um superalimento, ela, quando é fervida, perde todas as suas propriedades. Quando é aquecida, começa a perder um bocadinho. Portanto, a forma ideal de consumir ortigas ou de usá-la como primeiros socorros é fazer se precisarmos de essa infusão, perdão, é através de uma infusão fria. O que é uma infusão fria? É deixar verter água à temperatura ambiente sobre as ortigas, aguardar um pouco, claro que o ideal é de um dia para o outro, mas às vezes não há essa necessidade, sobretudo não há essa possibilidade se for uma situação de primeiros socorros, e beber diretamente e esperar pelo menos o tempo que conseguirmos esperar
e beber essa infusão. Portanto, é um antihistamínico natural. Bagas silvestres. Lá está, bagas vermelhas, muito cuidado, nem todas são comestíveis, umas são bastante tóxicas, podem ser praticamente fatais, como a baga do trovisco, por exemplo. Se for uma criança, sem dúvida que será, a ingerir, tal como a baga de Norça, que é muito, muito tóxica. Portanto, há bagas vermelhas que são extremamente importantes se estivermos numa situação em que precisamos de consumir vitamina C. Sem dúvida que as bagas de rosa canina são as bagas mais ricas em vitamina C e são doces. As bagas de sabugueiro são muito ricas em vitamina C, mas não são comestíveis a cru. Aliás, vai provocar fortes indigestões. A baga de sabugueiro que nós vemos, ai que fofinha, ai que bom docinha que deve ser. Não, não é nada doce, é bastante adstringente, ok? Para a consumir é preciso transformá-la numa tintura ou num xarope. Mas bagas que podemos comer a cru são rosa canina, portanto da roseira brava. É preciso ter atenção que quando abrimos a baga tem umas agulhas lá dentro que precisamos mesmo de as retirar. Elas são tão são agulhas, os espanhóis chamam tapaculos, porque é exatamente isso que faz. Portanto, provocam muitas dores no intestino. Retiramos essas agulhas lá dentro e de resto podemos comer a baga. Ela é doce, é muito rica em vitamina C, é excelente para se reconhecermos em caminhadas que precisamos de facto ter mais força e de suportar o nosso sistema imunitário também. Bagas de pilriteiro, Crataegus monogina, que neste momento está em baga. Ele é mais que comestível, é também doce, tem uma semente muito grande lá dentro, portanto temos que comer uma maior quantidade de bagas de pilriteiro para chegarmos à mesma quantidade de vitamina C, por exemplo, que bagas de rosa canina, mas é muito rica em vitamina C, portanto é muito eficaz. Também as bagas de pilriteiro, o pilriteiro é uma planta que é conhecida como um tonificante do coração, é uma planta cardiotónica, portanto se por algum motivo a pessoa estiver a sentir algum tipo de arritmia, ou palpitações, ou muita ansiedade devido à situação em que está, as bagas de pilriteiro podem ser bastante úteis. Podem ser comidas a cru, mas numa infusão elas vão ter uma ação, na realidade, um pouco mais sedativa e mais rápida. Que tipo portanto, de produtos que podemos levar connosco de alguma forma ou criar numa mochila, por exemplo, são produtos que eu levo sempre que vou para uma caminhada ou para algum sítio que sei que vou estar, portanto, assim mais ou fora mesmo da minha zona de conforto e que eu levo comigo para me servirem como primeiros socorros naturais. Portanto, são basicamente estes que eu estou a dizer que depois, ao reconhecermos as plantas, podemos criar. São um pó que salva, um pó hemostático, uma tintura de tanchagem, uma tintura de baga de sabugueiro para reforçar o sistema imunitário, ou uma tintura de ortiga, uma pomada de dores musculares, uma pomada cicatrizante ou que seja para calmante de picadas de insetos, um repelente natural feito com uma maceração de variedíssimas plantas extremamente repelentes, como o louro, o poejo, o mentrasto, o eucalipto também, ele é bastante repelente, portanto é bastante útil nesses casos. Onde podemos, obviamente, criar também os nossos próprios primeiros socorros para estarem connosco e irem e nos acompanhar em sítios que possamos precisar deles. Eu já precisei deles, já os usei, portanto, são bastante eficazes e é de facto um grande empoderamento também sentirmos que, uau, eu reconheço esta planta, eu posso também transformá-la como faziam os antigos, não é? Que era isso que faziam as pomadas com banha e com cera e usar no momento. Portanto, eu creio que é tudo. Não faço ideia quanto tempo, ok. É isso. Assim, de uma Não, forma está muito rápida e geral, vá por assim dizer. tá aí uma aula pequenina, mas intensa de herbalismo e do teu conhecimento. Assim, nós temos tempo, portanto, se quiseres mais alguma coisa, mas já temos aqui uma questão no YouTube que estão aqui a perguntar que é quanto tempo demorou para tu teres essa informação e esse conhecimento todo? Ok, ok. Boa essa pergunta. Então, quanto tempo?
Ah, bem, eu comecei a estudar plantas ativamente em 2000, vá, 2018, vá. 2018, 2017, 2018. Eu considero sempre. A curiosidade já veio de antes, portanto, a minha avó já trabalhava com plantas, mas a minha avó é angolana, portanto, eram algumas plantas diferentes que ela reconhecia em Portugal. Quando vivi na América do Sul entre 2010 e 2013, aí foi, portanto, fui curada com plantas em algumas situações. Portanto, aí foi todo uau, tipo, isto na Europa teria sido tratado de outra maneira completamente diferente. E depois, quando voltei para Portugal, em 2013, eu fui logo viver para o interior e aí comecei até a fazer cosmética natural e a saber de algumas plantas, mas efetivamente foi quando eu tomei conta de uma quinta em 2016. Sim, aí comecei a estudar por mim, autodidata, e em 2018, não, não, exatamente, em 2017 eu fui viver para Trás-os-Montes, e tive um grande problema de saúde também. E foi tudo coincidiu, ou seja, eu aprendi muito com as senhoras muito velhinhas, com a tia Lucinda, na aldeia de Duas Igrejas, nunca me vou esquecer daquilo que ela me passou, o seu conhecimento, e todas as outras minhas vizinhas em Miranda do Douro, que passaram com muita confiança esse conhecimento. Na altura havia, ainda existe, a Associação Aldeia em Bragança, que facilitava passeios incríveis de reconhecimento de plantas, e eu durante um ano vivi lá um ano e meio, e eu foi tipo um ano sabático para mim, porque o meu corpo estava também a desenvolver determinadas situações. Ao mesmo tempo comecei a fazer um curso de herbalismo, e basicamente o que foi, eu tratei-me a mim mesma com plantas. Disse que não ia recorrer à medicina convencional, nada contra, antes pelo contrário, acho que as duas medicinas se integram bastante bem e se integrassem, tudo seria muito melhor, mas para aquilo que eu tinha naquele momento eu decidi ir por essa via, e tive bastantes bons resultados, então foi assim de uau, as plantas de facto têm esta capacidade de curar. E o que eu fiz foi durante um ano, eu fiz sempre todos os passeios de reconhecimento de plantas que eu podia com aquela associação. Eu falava com as minhas vizinhas, eu ia à procura das plantas com um único livro de reconhecimento de plantas. Fazia muitas perguntas ao meu professor de herbalismo também. E então foi assim, um ano exaustivamente que eu comecei, que aprendi e depois fui desenvolvendo. Portanto, a partir daí, depois fui desenvolvendo e sempre vivendo no interior, na realidade, no interior de Portugal, em zonas da Raia, que, em que são zonas, é a maior parte dos sítios que de facto as pessoas ainda passam muito conhecimento, mas de facto em Trás-os-Montes eu tive mesmo, senti muito abençoada com todas as pessoas que confiaram as suas receitas antigas, mesinhas, comigo, e que depois eu própria também fui, obviamente, desenvolvendo. Sim. E é assim, o mais importante, sem dúvida, é ouvir as plantas e estar com elas. Acho que sim, acho que é importante retomarmos algo que antigamente se fazia, ouvir realmente quem sabe, quem conhece, hum, seguir esses ensinamentos que, que a Terra nos dá, porque ao fim e ao cabo, aquilo que tu disseste no início, nós temos tudo no nosso planeta, nós é que estragamos tudo o que o nosso planeta nos dá. Um, e é importante esta sabedoria que milenar, não é? Acaba por ser essa sabedoria que vem do antigo. É curioso que hoje em dia as novas, principalmente estas vertentes de uma sociedade dos novos 40, não destas sociedade mais nova, mas na casa dos 40, dos anos 80, Hum. estarem a voltar novamente a ir buscar tudo o que era antigo. Pelo menos eu tenho essa visão de que nós estamos a tentar retroceder um bocadinho ao que era mais antigo. Apesar de estarmos com as coisas modernas, mas também estamos a ir buscar as coisas antigas.
porque faz sentido, não é? Isto é como a preparação também que nós falamos, que é, basta olhar um bocadinho mais antigamente para os nossos avós, nas terras, portanto, que existiam. Nós hoje é só descer as escadas, temos um hipermercado, mas antigamente não existia isso, portanto, eles tinham as despensas, a conservação dos alimentos, portanto, tudo isso acaba por ser preparação. O que nós falamos hoje de preparação, eles antigamente tinham ainda muito mais preparação. E este conhecimento que tu trouxeste aqui hoje, Joana, Vitória, é espetacular. É um conhecimento que não se deveria nunca perder. E eu agradeço-te imenso a tua disponibilidade de estares aqui connosco e teres dado aqui uma mini aula daquilo que é o teu conhecimento. Eu estou anestesiado com tanta planta, mas é uma lacuna minha também de não conhecer este mundo, ehm, que é muito importante também. E o mais importante é saber com quem falar para podermos conhecer estas plantas. Ehm, Porque nós sabemos que às vezes temos que conhecer bem o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a falar. Sabemos que uma planta incorreta, como estavas a dizer, pode, eh, em vez de nos salvar, pode nos levar à morte. E nós temos alguns casos reais, que aconteceram, mesmo aqui em Portugal tivemos também esses casos. Portanto, é importante saber isso. Aragão, não sei se queres dizer alguma coisa, também gostas muito deste assunto. Gosto, como sabes, quem me conhece sabe que eu estou um bocadinho ligado a esta parte, por várias razões, pelo lado místico e pelo lado, obviamente, tradicional de Ervanária, e tenho algumas, dá uma coleção, relativamente grande de algumas coisas, mas houve aqui duas coisas que me chamaram muito a atenção, que foi das razões que eu mais gostei de estar a ouvir, de estar a ouvir falar hoje, que foi. Em primeiro lugar, uma das coisas que costuma haver uma cisão enorme entre eh, quem estuda e segue a parte mais herbologista e tradicional versus medicina e os cuidados que existem. E como tu disseste, é a minha opinião, que é as duas coisas não há razão para não se complementarem com os devidos cuidados e atenção. Um dos grandes erros que eu vejo, além dos extremistas dos dois lados, é muito também aquele pensamento de que tudo o que é natural é bom e vai fazer bem. E eu digo sempre duas coisas, que é a dedaleira, a cicuta, porque são casos que eu sei, pessoalmente, os danos que podem causar, porque nós, neste meio, conhecemos um caso que nos foi bastante próximo, entre aspas, daquelas pessoas que confundiram uma planta e foi suficiente para nem terem tempo de chamar o socorro. Isto até na altura foi bastante noticiado, e eram pessoas do nosso meio. A dedaleira também, e a dedaleira é uma das plantas que muitas vezes engana por ser tão bonita, e as pessoas enganam-se muito. E uma que, por exemplo, que quase toda a gente tem em casa como planta decorativa, a jarra, e esquecem-se também de que não é propriamente uma planta inócua, ou uma flor inócua. E então é um assunto que me fascina. E aqui o facto de chamares, por exemplo, a atenção de que, ok, isto dá para controlar hemorragias, mas atenção, estamos a falar de pequenas hemorragias, ou seja, sem cair nos extremismos, era uma coisa que eu até estava com alguma curiosidade como é que ias abordar esse tipo de assuntos, porque muitas vezes a maioria das pessoas que eu ouço falar nestes assuntos caem no erro do extremismo. E lá está, eu acho que é preciso conhecimento, é preciso ter noção de que não são coisas fáceis, ou seja, muitas vezes o conhecimento que aprendemos, aquele conhecimento comum que nos é passado, tem um déficit de alguma informação científica que eu acho que é importante nós hoje em dia, que temos essa oportunidade que antigamente não havia, também de complementarmos. Ou seja, eu gosto de saber que a casca de sabugueiro tem algumas características, mas gosto de saber cientificamente os mecanismos de atuação, porque acho que também me dão aqui alguma informação.
mas conjugar as duas coisas e perceber que se calhar eu não preciso de recorrer a químicos quando a natureza nos proporciona ferramentas que não só nos aproximam daquilo que devia ser o nosso normal, como têm efeitos extraordinários sem os efeitos secundários dos químicos, mas ao mesmo tempo também ter noção das suas limitações, porque é o que eu digo. Por exemplo, eu tenho enxaquecas fortíssimas. Eu não vou recorrer a chás nessa altura porque eu quero uma coisa rápida, extremamente eficaz antes de eu chegar a um determinado patamar de sofrimento. E então aí recorro a químicos, mas tenho consciência, vá, que também vou pagar um bocado a fatura por estar a recorrer a químicos em vez das coisas naturais. E acho que esse equilíbrio, que é uma coisa que nós devíamos tentar trabalhar, é extremamente importante. E ganhar esses conhecimentos, porque nós que gostamos de sobrevivencialismo e tudo, devíamos ser das pessoas que mais consciência tinham que nem sempre vamos ter aquela farmácia ali na esquina. E a maioria das pessoas, mesmo neste meio, se eu os levar para o mato, eles nem uma margarida sabem reconhecer, ou seja, eles vão olhar para as flores e não têm ideia mesmo daquilo que nós, da minha geração, mesmo com os conhecimentos básicos, conseguíamos saber. E hoje em dia nem isso têm, e é triste, mas uma coisa que eu te queria perguntar, que era a minha dúvida, é: ok, o que é que tu aconselhas para quem quer começar a dar os primeiros passos de aprendizagem? Por onde é que deve começar? Ok. Obrigada, Francisco, pela tua partilha. Eu sinto que, sem dúvida, é muito importante equilibrar estes dois mundos. Claro que sim, sem dúvida. E uma das coisas que eu gosto também é de dizer às pessoas que vêm ter comigo, seja aos passeios, cursos, o que for, que é: vamos aprender sobre plantas tóxicas, porque mais importante do que saberem quais é que são as que podem utilizar é saberem aquelas que não vão utilizar de todo, exatamente para evitar determinados acidentes. E às vezes as pessoas, até, entre aspas, mais à vontade com o tema, podem vacilar, de alguma maneira, não é? Também conheci um caso que aconteceu com uma folha de daleira nos Estados Unidos, de uma herbalista, por exemplo. Portanto, pode acontecer, infelizmente. Por onde é que a pessoa deve começar? Então, o primeiro passo seria mesmo ter esta curiosidade, obviamente. Portanto, ter esta curiosidade porque às vezes a curiosidade não existe, não é? Pronto, se a pessoa tiver a curiosidade já, ok, deixa lá ver. Poder ter um bom livro de reconhecimento de plantas da sua zona, onde vive, porque existem, não existem muitos, é um facto, mas existem livros muito bons de reconhecimento de plantas. Portanto, por exemplo, uma pessoa que viva sei lá, em Lisboa, por exemplo, não vai comprar um livro de reconhecimento de plantas de flora endémica da Serra da Estrela. Talvez não faça muito sentido, não é? Portanto, provavelmente não existe um livro de flora mais nessa zona, mas existe de uma flora, se calhar, geral, que aí pode aprender. Este é o exercício que eu sugiro às pessoas, que é: então, adquiram um livro de bolso, obviamente, não é Os Segredos e Virtudes das Plantas Medicinais ou Ervas e Saberes do José Salgueiro, que esse é um bocadinho pesado para andar com ele. Esse é para estar em casa e ter de consulta. Portanto, andem com esse livro todos os dias. E para onde forem, quando virem uma planta que vos suscita curiosidade, abram um livro e tentem folhear. Foi assim que eu aprendi. Portanto, eu aprendi assim. Eu, quando comecei a reconhecer plantas em modo silvestre, eu nem sequer tinha um telemóvel com internet na altura. Eu tinha um Nokia 3210. Portanto, não tinha um telefone com aplicações. O que é que eu fazia? Que é aquilo que eu sugiro. Portanto, aqui já estou a dizer um pouco que é: eu não sugiro verem uma planta, agarrarem no telemóvel, terem a aplicação e pumba, fotografam a planta. O que é que isto vai acontecer? Vai fazer com que se desconectem completamente da planta, com que a gente deixe de ter espírito crítico, de observar de facto se aquela planta tem penugem, se não tem, qual é que é a forma da folha, a sua textura, ao que é que cheira, por exemplo, né? Eu posso esfregar um bocadinho e cheirar. Ou seja, portanto, não querer esse facilitismo nesse momento. Portanto, ter o livro e aquilo que eu fazia, por exemplo, era: eu andava com o livro e folheava o livro até encontrar aquela planta que estava ali. O que é que podia acontecer? O livro, definitivamente, não ter aquela planta. Pode acontecer. Então, o que é que eu fazia? Eu tinha uma máquina fotográfica na altura. Pronto, portanto, fotografava a planta, ou retirava um exemplar da planta, quando eu via que ela existia em grande quantidade,
levava comigo para casa, chegava a casa, abria o computador e ia ao www.flora-on.pt, que é o melhor site de reconhecimento de plantas. E ia à procura daquela planta. O que é que acontece? O Flora One tem uma coisa excelente, que é nós podemos colocar a nossa localização geográfica e vai-nos dar, portanto, vai-nos dar na realidade apenas a planta em destaque que esteja em flor, porque nós sabemos reconhecer a família das plantas pela sua floração, ou seja, pela sua flor e não pelas suas folhas. Mas ainda assim, tem fotografias muito bem tiradas de todo o ciclo da planta. Portanto, eu consigo ver pela minha localização geográfica no computador aquela planta. E o que é que acontece muitas das vezes? Até eu chegar àquela planta, entretanto, eu já estou a viajar, a dispersar um pouco e tal, porque já estou a ver outras plantas incríveis, fantásticas, a pensar, uau, eu também vieste a meio do caminho. E isto é toda uma viagem, não é? É uma viagem fantástica. É muito melhor do que agarrar o telemóvel na aplicação e perceber, uau, isto é isto. Que muitas das vezes não é. Não é? Muitas das vezes nem as aplicações sequer estão seguras 100%. Portanto, eu sinto que isto é um exercício, claro que vai haver sempre desculpas, não tenho tempo, vou correr para o trabalho, tenho que ir buscar os meus filhos, agora não tenho tempo para chegar a casa e fazer isso. A gente arranja tempo quando quer, quando de facto não é, quer priorizar este conhecimento. Portanto, esta é uma forma que eu sugiro, é divertido, se tiverem filhos, façam isso com os miúdos, porque é super divertido também fazer com eles. O que é que se pode fazer também? Ir a passeios de reconhecimento de plantas relativamente perto da zona onde a pessoa viver, não é? Se não há, ok. Onde é que há? Ok, eu vou. E ir repetidamente. Nem que tenham que ouvir a mesma coisa, nunca vai ser igual. Não é? Nunca vai ser igual. E fazer isto pelo menos durante um ano, em todas as estações do ano, porque nós só sabemos de facto reconhecer uma flor desde o início do seu ciclo até ao final. Foi isso que eu fiz. Eu só comecei a usar as plantas um ano depois. Aquelas que eu tinha de facto dúvida, havia umas básicas, mas aquelas que eu tinha dúvida só um ano depois. Portanto, é isto, ter um livro de bolso, andar com o livro, ou andar com um caderno também de notas, ou para quem gosta, quem é mais visual e gostar de desenhar a planta, por exemplo. Ok, hoje em dia já há telefones, claro que a gente pode tirar uma fotografia, mas não ir diretamente à aplicação. Eu considero que a aplicação é muito interessante para quem já percebe plantas e de facto olhou para uma planta e está, uau, o que é que isto é de facto, do que para principiantes. Ir a passeios de reconhecimento de plantas, dependendo onde vocês... outra coisa, se quem tem avós vivos ou bisavós, perguntar aos avós, perguntar aos bisavós, se eles se lembram de algumas receitas, de algumas mesinhas que se fazia com plantas. Dependendo de onde vivam, vão ter com as pessoas mais velhas e perguntar-lhes a elas. Isto depois também é que depois o herbalismo o que é que faz neste sentido? Ele pode criar comunidade. Não é? Porque cria relações, cria vínculo, que era isso que existia quando havia partilha de tradição oral sobre as plantas. Não é? Então, não recorrer única e exclusivamente à internet para ir pesquisar coisas, porque hoje em dia há tudo na internet. Cada vez mais há informação e não há tanto conhecimento assim. Então, as pessoas vão-nos de facto dizer coisas que vão ser muito interessantes para a gente saber. E depois querer saber mais. E depois, claro, ok, quero mesmo saber mais, quero estudar, ok, então, olha, vou tirar um curso de herbalismo, ok? Saber mais sobre plantas. Não é? Mas é preciso, o que as plantas nos ensinam é que é preciso tempo, as coisas têm o seu tempo. Não dá para querer a coisa assim, de um dia para o outro. Portanto, eu sinto que estas são, assim, as sugestões lá. Sermos curiosos de, ok, mas eu vivo numa grande cidade, ok, mas tens um parque de certeza perto de ti e as flores são de uma resiliência, as plantas são de uma resiliência enorme. Há de abelhas a nascerem no meio do alcatrão e das pedras da calçada e uma pessoa fica, uou, incrível. O dente-leão, então, que é extremamente resiliente, não é? Então, eu consigo reconhecer, ok, não vou recolher aquela planta a partir do momento que eu já sei qual é para consumo, ok, vou ao outro lado. Eu vivo numa grande cidade, ok, então organizar a vida ou as férias, se calhar em vez de ir para um sítio paradisíaco ao outro lado do mundo, se calhar ir a outro sítio, conhecer mais por dentro as nossas serras. Precisamos tanto, estamos a perder a nossa flora com tantos fogos, não é? Acho que alguém fez aqui uma pergunta. Bom, eu vou me calar porque... Mas olha, muito obrigado. Foi aqui. Estava Foi aqui a muito bom perguntar se estar a ouvir.
se é possível deixar a referência de livros de bolso. Claro, claro que sim. Sim, sim. Então, aquilo que eu obrigada, Francisco, também, pela pergunta. Um, aquilo que eu considero, na realidade não o tenho aqui, desculpem, estou a mudar de casa, portanto não tenho aqui. Aquilo que eu considero o melhor livro, vão ter que ir a Miranda do Douro buscá-lo, porque ele não está à venda em lado nenhum. Portanto, é uma boa desculpa para irem atrás dos montes. É o Etnoflora da Terra de Miranda, é qualquer coisa assim, se eu bem me lembro. Eu também nas minhas redes sociais já pus algumas vezes esse livro. Não temos aqui, pois não? Não. Não, estão os dois em casa, na outra casa. Etnoflora da Terra de Miranda, que além de mais é um excelente contributo, porque tem as plantas, os nomes comuns escritos em mirandês, que é um idioma que se está a perder no nosso país. Portanto, é importantíssimo. Toda a gente neste país deve ter esse livro em casa, eu considero. Pronto. Portanto, está à venda, podem ir à UC, que vai dizer que tem um livro e não tem, atenção. Portanto, o livro só se vende, foram várias associações e o Politécnico de Bragança que fizeram esse livro. Nenhuma dessas instituições vende o livro neste momento. Tanto quanto sei, ele está à venda na Papelaria Andrade, em Miranda do Douro, que é uma papelaria de um casal de dois velhotes, que ainda vende o livro. Pronto. Portanto, há que ir fazer umas férias a Miranda do Douro. Eu considero esse, de facto, o melhor, foi o meu grande companheiro. Depois, que livros é que têm mais de reconhecimento de plantas de bolso? Ora, exatamente, há o livro de Alexandre Azevedo, que não sei se ainda pertence a Quercus. É um livro, já são dois livros difíceis de arranjar, que é o Ervas Silvestres e Árvores e Frutos Silvestres. São dois livros fininhos, pequeninos, mas que são super úteis. A Alexandra Azevedo, ela é uma grande ativista e ela trouxe muito, portanto, resgatou o uso da bolota. Fez alguns trabalhos também no Freixo do Meio. Há livros, há um livro muito bom que é em espanhol, mas eu agora não sei o nome, que eu comprei quando fui ao Caminho de Santiago, que uso bastante, porque identifica as plantas pela cor da flor, o que é raro. Portanto, quando nós encontramos uma flor azul, vamos ao livrinho e vamos à parte flor azul. E aí eu vejo, de facto, é muito prático nesse sentido. Há um livro de reconhecimento de plantas. O meu. Uau! Boa. Muito bom. Grande farmácia. Há um livro muito bom também da Flora Silvestre da Serra do Açor. Eu consegui esse em segunda mão. Eu, quando procuro livros de plantas, porque eu gosto de ter livros de plantas de vários tipos, de várias zonas do país, eu vou ao LX, é a primeira coisa que eu faço. Ponho plantas silvestres e aparecem imensas coisas. E há coisas que eu arrisco para comprar, algumas de facto são boas, outras não. Há um livro muito bom também, acho que é da Ana Carla Conceição, de Flora da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, que é útil não só para quem vive nessa zona, mas quem vive em toda a costa, a costa, todo o país, porque há alguma flora endémica da Costa Vicentina, mas muita dela é muito parecida, por exemplo, ao longo de toda a costa. Alguns helicríceos, por exemplo, alguns tomilhos, os fungos, por exemplo, entre outros. Há o livro Ervas que se Comem, perdão, que eu acho que tem imagens, mas já não me recordo, mas eu diria que sim, da Fernanda Botelho. Portanto, é um livro pequenino que dá para andar de bolso. Assim, de repente, são os que eu me recordo. Tenho outros livros também de flora de certos sítios, mas eu agora não me recordo bem dos nomes, mas alguns destes são bons. Qualquer livro, na realidade, das seleções Reader Digest de plantas é muito bom, mas não tem muitos livros de bolso, é um facto, os livros são normalmente grandes. Eu considero, de facto, este da Etnoflora incrível. Sim, sim. Tem boas imagens, tem curiosidades, é uma coleção de 3 livros, mas podem comprar só o da Etnoflora, na realidade. Ele custa 10, 12 euros, é um livro, portanto, bastante acessível. Ok. Vitória, olha,
Resta-me agradecer-te imenso, imenso mesmo, por ter estado aqui connosco este bocado, por teres partilhado este conhecimento tão vasto e tão rico. Quem quiser saber mais coisas da Vitória, é só seguir o Instagram, a mulher que trabalha no Bosque. Quem quiser adquirir o conhecimento que a Vitória tem, é fazer as formações que ela faz. Também são muito bons. Aliás, vai haver em setembro uma formação bastante grande de várias aulas que a Vitória está a dar. Portanto, vão lá às redes sociais para saber mais informação. E resta-me realmente agradecer-te do fundo do coração e vamos continuar a partilhar informação um do outro e também muito conhecimento, é claro, e desejar-te um resto de bom fim de semana. E deixo-te aí umas últimas palavras tuas, Vitória. Depois não sei se o Aragão também quer dizer alguma coisa para seguirmos então com o próximo e último palestrante. Aragão, queres dizer alguma coisa? Eu sim, pensava que era. Eu acho que o José levantou a mão, mas se calhar não. Ok. Não sei, José, levantaste a mão. Foi só mesmo para agradecer. Muito obrigado. Obrigado, José. Ok, José. Ok, obrigada. O que é que eu tenho para dizer umas últimas palavras? As plantas são das nossas melhores aliadas, mesmo. E é importante resgatar este conhecimento a vários níveis, não é só para a nossa cura, do nosso corpo físico, mas para desenvolvermos mais a nossa humanidade que se tem vindo a perder. Porque as plantas ensinam-nos isso. Portanto, encontrem-se com elas. É isso. Obrigado, Vitória. Aragão, queres dizer alguma coisa? Não, queria só agradecer mais uma vez. Eu ainda não seguia, vou começar a seguir, porque eu sou muito desconfiado das pessoas que falam determinados assuntos e só quando ganho alguma confiança é que. Portanto, agora sim vou começar a seguir claramente e muito obrigado pela partilha, foi mesmo, mesmo muito bom. Obrigada, Francisco, pela tua partilha e grata, Paulo, mais uma vez de coração, a sério. Este mundo da sobrevivência atrai-me imenso e poder partilhar do meu conhecimento nesta área é muito importante para mim também. E acho que as plantas agradecem também bastante. Sim, e nós vamos ter mais oportunidades de trabalhar em conjunto, se podes ter a certeza. Obrigada Obrigado, e Vitória. boa palestra também. Até já. Até já. Obrigado. Ora então,